A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Cirleide. A Cirleide cita aqui para o pastor o texto de Marcos capítulo 4, verso 12, que diz assim: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, eles sejam perdoados os pecados. A ouvinte Cirleide entende com esse texto que o Senhor Jesus não queria que as pessoas, ou ele não quer que as pessoas se convertam. Então ela tem uma dúvida e pede para o pastor explicar esse texto de Marcos 4, verso 12. Prezada consulente Cirleide, há um princípio de hermenêutica que a irmã não tem obrigação de saber, mas dentro desse princípio, um texto isolado, sem o contexto, ele pode ficar ininteligível e a pessoa dar uma interpretação até diferente. Então, dizer que Jesus não queria que se convertessem é uma hipótese jamais que pode perdurar na nossa mente, porque o propósito dele foi bem declarado em Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí está o fundamento, a razão principal. E quero dizer, toda pessoa que erra, dizendo que Jesus veio com segundos motivos, por exemplo, veio reinar aqui na terra, ele é rei, está fora do princípio básico que trouxe Jesus, como nós lemos também em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que ressaltamos aqui desse texto é que está no versículo 10, nós vemos assim: quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 apóstolos, interrogaram-no acerca da parábola que Jesus havia contado. Isso é tudo contexto. E eles disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, não percebam, ouvindo, ouçam, não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Parece uma leitura isolada assim, que realmente esse é o propósito de Jesus. Mas acontece que o Senhor Jesus não precisava de alguém que lhe desse informações sobre terceiros. Ele os conhecia. E dentre as pessoas que estavam acompanhando Jesus nas suas pregações ao ar livre, havia aqueles que tinham interesse de conhecer, queriam realmente reconhecer em Jesus o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas outros eram curiosos e estavam principalmente os sectários, fariseus, saduceus, não queriam aprender nada, só queriam ter um motivo para criticar Jesus diante do povo, para que Jesus fosse desmoralizado. Aí Jesus aplica uma parábola, como nós lemos aqui, a partir do capítulo 4, versículo 1. Outra vez começou a ensinar junto do mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, e eis que saiu um semeador a semear. E aqui Jesus fala: aconteceu que a semente
que aconteceu que a semente, uma parte, e aconteceu que semeando uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram, outra caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, sufocaram, e não deu fruto. E caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Então agora Jesus vai explicar esta parábola que naturalmente na mente de todos os ouvintes, alguns poderiam entendê-la, mas os que estivessem prevenidos já para reparar, para apontar algum defeito na mensagem de Cristo, esses não eram beneficiados. Então Jesus diz: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Agora entra o versículo citado pela consulente, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então aí está Jesus dizendo, há pessoas que deliberadamente já sentam no seu coração, não quero saber de nada, vou ouvir, mas não ouvir para criticar, para debochar. Essas pessoas não pode o Espírito Santo atuar para convencê-las, porque de antemão já tomaram uma decisão. Agora, existem aqueles que se mostram ávidos, aqueles que acerca dos quais disse Jesus, o homem não vive só do pão que perece, vive também da palavra que sai da boca de Deus. Então, são pessoas anelantes que podem ser comparadas a este último exemplo. Caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, um produzia 30, outro 60 e outro 100. Então se mostrou ativo na obra de Deus, dentro da capacidade da própria pessoa para desenvolver o seu testemunho. E aí essas pessoas, quanto mais pudessem trazer outros, era do agrado de Cristo, porque esta foi a sua missão. Agora, os que tinham má vontade, os que criticavam, essas pessoas ouviam por parábola, porque não se interessavam realmente. Então, fica de lado, porque assim você tem menos compromisso, menos responsabilidade diante de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A próxima pergunta é da ouvinte Juliana. Ela quer que ela aborda o tema divórcio. E ela diz aqui, uma pessoa que é casada só pode se separar por adultério? Ou pode se separar caso o marido bata na sua esposa, nos filhos, xinga, maltrata de várias formas? Então a Juliana precisa saber se a restrição para a separação, para o divórcio, está apenas no adultério, ou se essas práticas que ela descreve aqui, deste homem mau, perverso, também dão condições para que essa esposa venha se separar, pastor. Quero dizer a nosso consulente que, efetivamente, à luz da Bíblia, nas palavras de Jesus, de Mateus 19, versículo 9, uma separação definitiva, divórcio, só é consentido no caso de infidelidade conjugal de um dos cônjuges. Disse Jesus, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação,
e se casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, é legal o divórcio no caso de fornicação, não é o seu caso. Porém, a Bíblia deixa margem para que a senhora não fique nessa situação de apanhando de marido, de pai que só sabe bater no filho, um inferno dentro de casa. O que diz a Bíblia Sagrada? Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 10 em diante. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então aqui está bem claro. A senhora tem liberdade de se separar, até legalmente, porque não pode suportar este ambiente de guerra promovido pelo seu esposo. A senhora não casou, ele está francamente, ou vou melhorar um termo mais pesado, deploravelmente, se é um cristão, agindo fora da Bíblia Sagrada. Está no capítulo 5 de Efésios. Vós, maridos, estou lendo o versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então aqui está o conselho em Filipenses, aliás, Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. Deveres para com a esposa, vós mulheres sujeitáveis a vossos maridos, como ao Senhor, e o marido em retribuição, vós marido amai vossas mulheres, porque o homem tem um avanço sexual muito ativo e às vezes entra em casa para um certo tempo e depois viver como se fosse solteiro. Está fora da Bíblia Sagrada. Seguindo agora o nosso roteiro, nós temos perguntas aqui do Antônio, do bairro Estuário. O Antônio pede para o pastor falar um pouco ou explicar o texto de Levítico, capítulo 18, verso 21, que diz assim: E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Queremos dizer ao Antônio que na Bíblia, taxativamente, para o povo de Israel, havia uma obrigação diante de Deus. Não terás outros ídolos diante de mim. E, consequentemente, havia também, pior ainda, a situação de pessoas que eram israelitas, de não só prestarem culto aos deuses, por exemplo, Moloque, que era uma divindade horrível, mas o que se prestava de culto àquela imagem. Os próprios filhos eram trazidos por seus pais para serem queimados vivos, como uma dádiva, como um culto prestado ao deus Moloque. E o que Deus está dizendo aqui no livro de Levítico 18 e 21 é um preceito: da tua descendência não darás nenhum filho para fazer passar pelo fogo perante Moloque, esse Deus
que era Deus de nações pagãs, e agora o povo de Israel, desviado, estava profanando o nome de Deus ao servir esse Deus com oferecimento de filhos. Então isso é chamado uma abominação diante de Deus. Infelizmente, esse desvio do povo israelita foi muito grande, e eles sofreram terrivelmente nas mãos dos seus inimigos, porque não quiseram se tornar obedientes à palavra de Deus. A próxima pergunta também do ouvinte Antônio, agora com o tema divórcio, mais uma vez aqui no programa. Diz o Antônio: casados e cristãos, só que a mulher não tem mais desejo de se relacionar intimamente com o seu marido por causa de suas enfermidades. Então a pergunta do Antônio é: como é que fica a outra parte? Pode se divorciar por este motivo? Bom, nós acabamos de explicar que só há um motivo legal ou bíblico no ensino de Cristo, que o divórcio só se justifica pela infidelidade conjugal de qualquer dos dois, o do homem e o da mulher. No caso presente, nós tomamos conhecimento de que este não é o caso. A mulher está enferma e tem seus problemas pessoais que não pode satisfazer o marido. É uma situação difícil, reconhecemos, mas o que podemos dizer é isso, que o divórcio, no caso, não seria legal, aprovado por Deus. Eu penso que o marido, como citamos também em Efésios capítulo 5, 22, que o marido ame a sua mulher. Casou-se com ela sadia, hoje ela está doente. Tenha um pouco de compaixão, não dê esse passo que vai acabar com a própria esposa. Há aquele princípio de antigamente que se dizia na celebração de um casamento, até que a morte os separe. E ela está viva, consequentemente, procure dar seu apoio para ela, até quando, não sabemos, mas enquanto ela viver, deve estar do seu lado. Terceira e última pergunta do ouvinte Antônio, do bairro Estuário. Ele diz assim: a voz do povo é a voz de Deus? Isso está correto? Não está correto. A razão não está com a maioria. Vamos citar um caso específico na Bíblia? O caso de Noé. Deus mandou fazer a arca. Ele ficou 120 anos pregando enquanto construía a arca, avisando o povo que haveria um dilúvio. Toda a terra seria coberta por água. Quantos aceitaram a orientação, o aviso de Noé? Nenhum, só 8 pessoas se salvaram na arca. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Os animais todos que eram procurados, eles entraram na arca. Mas de pessoas humanas, só 8 pessoas. Então se diz aí, a razão não está com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus, engana-se quem pensa assim. Por mais que essa máxima tenha sido repetida pelos séculos, até mesmo em latim, vox populi, vox deo, que significa voz do povo, voz de Deus, não tem consistência, não é apoiado pela Bíblia. Também Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Aí está, nos ensinos de Cristo, mostrando que nem sempre a maioria está correta.
A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas a pergunta que ele faz é muito interessante e muitos dos nossos ouvintes agora serão beneficiados por esta resposta do pastor. Talvez você se identifique também com essa pergunta que o nosso consulente está fazendo. Então, preste atenção no que ele diz aqui. Pastor, eu leio muito a Bíblia e gosto muito dos valores passados por Cristo. Entendo a obra que ele fez na cruz para me salvar e sei que devo segui-lo. Porém, do jeito que a igreja está hoje em dia, prefiro ser cristão sem fazer parte de nenhuma igreja. A pergunta então do nosso consulente: é possível ser um cristão verdadeiro mesmo sem fazer parte de uma igreja, pastor? Eu vejo nessa pergunta um paradoxo. Não entendo como um irmão possa apreciar os valores espirituais, como ele aponta expressamente, e detestar o local onde se cultua a Deus em espírito e em verdade. Como pode desprezar a igreja quando lemos em Mateus 16, versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E diz então, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja, fundada por Jesus Cristo no dia de Pentecostes, como nós lemos em Atos capítulo 1, capítulo 2, é a igreja que Cristo formou, estabeleceu na terra. E nós temos ali então como a igreja se portou naquele tempo, e a igreja então avançou até os nossos dias. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16, declara que a igreja é o corpo de Cristo. Como uma pessoa pode amar a Cristo sem amar o corpo espiritual, simbolicamente falando, que é a igreja, que somos nós? Isto indica que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros em Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e sua comunhão com ela. E ainda lemos mais na Bíblia Sagrada que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha o que Paulo está dizendo a respeito da igreja. Para que você saiba se conduzir na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que nós entendemos? Concluímos com uma demonstração para os que se ausentam da casa de Deus propositadamente. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 e 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, uma pessoa que nos consulta para se afastar da igreja está desprezando a obra que Cristo fez em seu favor, como ela mesma
reconhece. E aí finalizamos com uma pergunta. Jesus recomendou, por exemplo, celebrar a sua morte até que ele veio. Está em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Onde está celebrando a ceia do Senhor, como ordenou Jesus, se não é membro de nenhuma igreja? E Jesus disse, 1 Coríntios, versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E nós estamos aguardando a volta de Cristo e sabemos que o nosso consulente também está aguardando a volta de Cristo. Por exemplo, se está sendo realizado um culto em qualquer igreja, Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ora, você está fora do lugar onde Jesus está presente? Se alguém erra na igreja, é levado à disciplina da igreja, o pastor toma providências. Mas se afastar da igreja, acusando uma coletividade, está fora dos princípios bíblicos. Então eu digo ao consulente, admito na sua sinceridade, na sua convicção como cristão verdadeiro, mas deixa de lado esse problema de querer ser crente em casa. É a mesma coisa que tirar um tição do meio do fogo. Põe de lado, espera um pouco depois, veja como ele está. Está quente quando estava reunido com os demais lenha que estava no fogo, ou ele vai perdendo seu calor e se torna cinza. Nem percebe que está acontecendo isso. E é conosco também. Muito bem, o pastor falou há pouco, no final da sua resposta, sobre a ceia do Senhor. Então tem uma pergunta aqui, NQI Mulher, a ouvinte não quer se identificar, e ela pergunta, pastor, o que é comer a ceia do Senhor indignamente? Em que situação eu não devo tomar a ceia do Senhor? Realmente, essa colocação, examine esse homem a si mesmo, e coma deste pão, beba deste cálice, porque o que bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Essa pergunta é uma questão que confunde muitas pessoas. Muitos acham que comer a ceia do Senhor indignamente é ter um pecado não confessado ali no momento ou coisa do tipo. Mas o que Jesus está recomendando realmente é que nós, da última ceia até aquela que vamos participar hoje, se a nossa consciência nos acusa de algum erro que eventualmente cometemos, principalmente quando às vezes nos indispomos com uma pessoa e ficamos na igreja tentando nos afastar dela, não cumprimentá-la, quando ela está de um lado, a pessoa está do outro, essa pessoa não está tendo comunhão com o seu irmão, com a sua irmã. Isso precisa acabar, porque senão vai tomar a ceia do Senhor indignamente. E o resultado, indignamente, não significa que você seja pobre e o outro seja rico, você está no mesmo lugar com ele. Essa distinção de economicamente, de se vestir, de se trajar, de pobreza, de riqueza, essa não tem vez. Não é isso. É intimamente, cada um de nós, nem o pastor pode julgar. É ali a pessoa, porque diz a Bíblia, ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele habita. O que é que a sua consciência está fazendo? Acusando? Você tem um problema para resolver? Resolva o problema antes da ceia e participe dela. Muito bem, tem aqui uma consulente que nos ligou sobre a resposta que o pastor deu
com relação ao divórcio, esse marido que agora a esposa está doente, enferma, e vê a possibilidade de deixá-la nessa situação tão difícil para se comprometer com uma outra pessoa. Então a consulente ligou e deixou aqui o seu comentário para o pastor. Penso que as pessoas estão em um casamento somente pelo sexo, né? E onde está o amor? Pergunta a consulente. Então, ela diz assim, até uma expressão popular: enquanto serve, serve. Depois que não serve mais, joga-se fora. Ela diz uma outra expressão popular: enquanto está tudo bem, aproveita-se, né? Come-se a carne. Quando não chega numa situação, não quer roer o osso, pastor. Então, uma expressão até forte, comum, mas que a consulente ligou e está complementando aí o que o senhor tinha falado. Está correto os exemplos que ela citou. Os tão corretos, melhor dizendo.